existe um fenômeno inconsciente chamado psicoadaptação, que é a incapacidade da emoção humana sentir prazer ou dor diante da exposição dos mesmos estímulos. E tinha vivenciado isso no primeiro ano da faculdade de medicina, quando nós entramos na sala de anatomia, 16 corpos nus, e os colegas entraram no primeiro dia e algumas pessoas saíram chorando, porque o sonho da medicina naquela faculdade, que é uma das melhores do país, começava pela morte. Os alunos saíram, depois entraram, e não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o livro O Futuro da Humanidade, que está em fase de roteiro para ser um filme. Aí o meu alter ego é o Marco Polo. E de repente, Marco Polo levanta as mãos. E o professor não quer responder, mas ele insiste. Aí o professor fala: olha, pergunta só no final do expediente, mas eu vou abrir uma exceção. Pois não, garoto. Professor, qual o nome das pessoas que nós vamos dissecar? Professor espantado. Mas essas pessoas não têm nomes, não têm histórias, são mendigos, são psicóticos, que ninguém reclama o corpo. Só para fazer um adendo, nós estamos na era da solidão. Na Dinamarca, 1/4 a 1/5 das pessoas morrem sem que nenhum familiar reclame o corpo. Mais de 1 milhão de pessoas moram sozinhas, isoladas. Esse é um dos motivos que há alto índice de suicídios lá e nos países nórdicos, estão desenvolvidos como Suíça, Suécia, Finlândia e assim por diante. Aí Marco Polo insiste: meu alter ego, minha história. Mas professor, como é que eu posso dissecar veias, artérias e nervos sem conhecer as lágrimas que eles choraram, os pesadelos que tiveram, os sonhos, as mais importantes experiências? E o professor rechaça aquele aluno, dizendo: olha aqui, garoto, se você quer ser um policial, você escolheu a profissão errada. Se não confia em mim, vá no departamento de anatomia e vai tentar encontrar uma história desses corpos. Quem sabe há algo interessante que possa nos animar. E Marco Polo foi procurar e não encontrou. E fez muitas tentativas. Ali havia só uma palavra, uma frase. O poeta da vida identificou um dos corpos. Enfim, ele foi procurar, até que, depois de indas e vindas, encontrou um mendigo que cantava What a Wonderful World na praça. E era aquele que identificou um dos corpos. Até que ele conquistou esse mendigo e levou esse mendigo na sala de anatomia. O professor ficou chocado. Os alunos, que já tinham se psicoadaptado àqueles corpos nus, já brincavam com as mãos como se eles estivessem vivos. Psicoadaptação é a incapacidade da emoção humana sentir prazer ou dor diante da exposição do mesmo objeto. Eles se psicoadaptaram, não perceberam que ali havia uma história inenarrável, um ser humano único e irrepetível. Há um ser humano único e irrepetível por detrás, mesmo daqueles que te decepcionam. Por isso, vocês têm de aprender a ser garimpeiros de ouro. E um garimpeiro de ouro nunca produz o ouro, apenas remove as pedras. Bom, o mendigo entrou e ele olhou para uma mulher e falou: Maria, você aqui, quantas vezes você deu o pouco que tinha para aqueles que nada tinham? E andou mais alguns metros: general, você aqui, nos seus surtos você se achava imbatível, a morte nunca te atingiria,
Mas não há grandes e pequenos no teatro da existência. Ela passa, a vida passa como gotas de orvalho, que por instantes aparecem e logo se dissipam aos primeiros raios solares do tempo. E começou a descrever aqueles corpos até que chegou diante de um cadáver. Ele se prostrou e chorou e disse: vocês não são dignos de dissecar meu amigo. Ele foi um grande cientista. Mas um dia, numa noite chuvosa, sofreu um acidente e perdeu sua esposa e seus filhos. E depressivo, procurou psiquiatras. Mas antidepressivos tratam da depressão, mas não conseguem tratar do sentimento de culpa. E ele, deprimido, ao invés de tirar a sua vida, profundamente angustiado, ao invés de eliminar sua existência, saiu pelo mundo em busca do mais importante endereço, o endereço que poucos de vocês encontram ao longo da sua história. Ele disse: o endereço dentro de si mesmo. Enquanto ele tecia a história daquele cadáver, o professor arrogante se aproximou e olhou para a fotografia na parede, e olhava para o corpo, fotografia e o corpo, e ele reconheceu que aquele corpo era do cientista que fundou aquela faculdade. E ele foi seu mestre, e há muitos anos estava desaparecido. Então ele confessou: esse homem me ensinou muitas coisas, mas eu não aprendi a arte da sensibilidade. E diante de toda a plateia, ele pediu desculpas e reconheceu o seu erro. E uma pessoa grande é uma pessoa que reconhece erros. Ela se faz pequena para tornar os pequenos grandes. E é por isso que o homem mais inteligente da história, quando estava na Fortaleza Antônia, açoitado, ferido, mutilado, era de se esperar que o gatilho da memória, o primeiro fenômeno inconsciente, abrisse uma janela killer tão grande, o medo da morte, a angústia, a ansiedade, fechasse o circuito pela âncora e o alto fluxo só lesse e relesse a possibilidade de morrer. Mas para espanto da psiquiatria e da psicologia, quando o seu aluno mais forte o negava, negou uma, negou duas, negou 3 vezes, e ele alcançou o seu aluno com o seu olhar. E ao invés de condená-lo, ele se tornou um garimpeiro de ouro, que removeu as pedras, sem dizer palavras. Ele gritou no silêncio: eu te compreendo. Eu te compreendo. Eu sei que por detrás da sua atitude vexatória, da sua fragilidade, da sua negação, há um ser humano único e irrepetível. E quem detectou esse olhar foi um médico, o Dr. Lucas. Tinha que ser um médico. E infelizmente todas as religiões falharam por não estudar a mente desse homem sobre os ângulos da psiquiatria, psicologia, sociologia e psicopedagogia. E é dele isso, e através dele que eu cunhei essa frase: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Os seres humanos que fazem a diferença na relação com as pessoas que amam não são os heróis que são apontadores de falhas, não são aqueles que pressionam, não são aqueles que se colocam acima dos seus pares, são aqueles que são capazes de falar das suas lágrimas para que eles aprendam a chorar, porque cedo ou tarde todo ser humano chora, senão com lágrimas úmidas, serão com lágrimas secas. Um ser humano grande se faz pequeno quando fala dos dias mais tristes
Fala dos seus fracassos, para que os seus colaboradores, para que os seus filhos, para que os seus alunos, até seu parceiro ou parceira entenda que não há céu sem tempestades, que a vida é um grande contrato de risco. Não há caminho sem acidente. E que só é digno do pódio quem utilizar as suas mazelas, suas crises e sua fragilidade para alcançá-los.